E aí, meus caros amigos, fazendo um vídeo em formato de gameplay, né? Galera, aconteceu dois fatos nessa semana que estão chamando a atenção, né? A, a não invasão da Rússia na Ucrânia, né? E até envolve o Bolsonaro e a questão das chuvas em Petrópolis, né? Na verdade, essas chuvas fortes estão acontecendo no mundo, no Brasil inteiro, em várias partes do mundo também. Mas é o que eu quero falar sobre essas situações. Galera, é o seguinte, se vocês perceberem, estão culpando a questão do aquecimento global, porque está desmatando a Amazônia e tudo mais. Só que uma coisa não é mencionada, que convém só falar do aquecimento global, mas vamos falar, por exemplo, da falta de estrutura urbana das cidades brasileiras. Tá? Porque, beleza, a vaca peida e destrói a camada de ozônio, interfere no regime de chuvas, na temperatura e blá blá blá, mas não se fala, por exemplo, da questão da falta de infraestrutura das cidades, que é uma coisa que vem desde o começo do século XX, ocupação desordenada. Assim, porque não é de hoje que acontece esse tipo de situação no Brasil. Tá? Agora é fácil falar, não, aquecimento global, interfere, piriri, paró. Mas não se fala, por exemplo, também da contrapartida que o poder público não exerce. Tá? É porque é mais fácil, fica tipo assim, fica um discurso bonito, né? Fica um discurso é muito bonito, mas se você for ver o núcleo urbano da maioria das cidades, principalmente da região sudeste, que são densamente povoadas, porque há mais de 10 anos atrás, quem não se lembra da, acho que na região serrana do Rio, que houve uma grande tragédia desse tipo de natureza? Ninguém se lembra, né? Ninguém se lembra. Acho que foi há 11 anos atrás. Aconteceu algo bem semelhante. Ou seja, a questão é a falta de estrutura urbana das cidades. As pessoas ocupam regiões que não eram para ser ocupadas. E sim, a gente tem que sim cuidar da natureza. Justamente porque o ser humano ocupa áreas que não deveria ocupar, e essa ocupação desordenada acaba causando o quê? Deslizamento de terra. Por quê? Porque vários morro encosta, o morro fica sem cobertura vegetal, ele perde estabilidade. Aí quando a chuva vai levando o solo embora, tá? O solo fica pouco resistente, porque a cobertura vegetal protege o solo. Outra coisa também, é, áreas perto de rios, igarapés, porque existe áreas de preservação permanente. E morro de encosta, por exemplo, tô subindo aqui com esse carro aqui, esse morro desse aqui no Forza Horizon. Pensa que existe em várias cidades do Brasil, sobretudo na região Nordeste, que uma área dessa aqui é ocupada com várias residências. Aí tira-se a cobertura vegetal e acontece o pior. Fora que também a cidade, referida à cidade, é uma cidade antiga, uma infraestrutura antiga. Muitas pessoas relataram que é uma cidade com infraestrutura deficiente. Logicamente, é uma combinação de fatores que levam, sim, a uma situação de calamidade. São cenas assim que eu particularmente fiquei bastante impressionado. Quase 100 pessoas perderam a vida nessa situação. E o poder público brasileiro não vai fazer nada. Tá? Não vai fazer. Porque agora a mídia, claro que a mídia vai fazer a exploração midiática, que o pleonasmo, mas é a verdade. A mídia ela vai fazer aquele papel de ser carniceiro. Porque quanto mais pior a situação é, melhor para a mídia vender o quê? Audiência. Então, claro que é uma situação que não tem o que falar, é uma tragédia.
Uma tragédia, vidas se perderam, tá? Por conta de vários e vários fatores. Aquela população não era para ocupar aquela região da forma como ela é ocupada, entendeu? A natureza, ela cobra um preço muito caro. Simplesmente isso. Simplesmente tem regiões que não tem que ter ocupação humana mesmo, por conta desse tipo de situação. O rio, o garapé, o morro, ele vai fazer o papel dele. Se ele não tem estabilidade, o rio é assoreado, o que vai acontecer? Vai acontecer quando tiver uma enchente, por exemplo, está tendo aqui no meu estado. O rio vai subir e quem tiver na frente, cara, quem tiver pelo caminho, o rio vai levar. Vai subir, transtorno, pessoas desalojadas, entendeu? É uma situação desagradável. Agora, claro que a gente tem que ajudar de alguma maneira, mas é aquela coisa, cobrar das autoridades, entendeu? Agora, sobre a situação do Bolsonaro, virou até meme, não é legal o meme. Qual meme? Não foi meme do Marcílio que a galera se incomodou? Não tem por que se incomodar com o meme do Bolsonaro e gritou a guerra. É um meme também, legal. É claro que ele estava ali por outra questão, uma questão importante, inclusive, que até falei no vídeo, ó, questão de acordo bilateral. O Brasil está num contexto geopolítico que ele não pode desprezar certas nações. Lamentavelmente, a China é uma delas, que o Brasil não pode, digamos assim, cortar laços econômicos. Inclusive, a maior parceira comercial do Brasil é a China, quer a gente goste ou não. Outra questão também, que eu acho que é uma coisa também às vezes um pouco péssima, né? Outra questão também, a Rússia. A Rússia ela tem grande importância, não só geopolítica, como econômica também. Ela produz insumos que são de total importância para a agricultura brasileira. Fertilizante, inclusive. Então, claro que o Brasil ele precisa fazer negócios com todos os países do mundo, sobretudo aqueles que ele tem um bloco que eu não concordo que tenha, mas existe, que é o BRICS, que a Rússia faz parte, a Índia faz parte, a África do Sul faz parte. Apesar que o Brasil não tem, acho que não tem tanto negócios com a África do Sul, mas beleza. Mas é um país que faz parte desse bloco. Agora, uma coisa que eu acho bastante curiosa, olha só como é a situação. Hoje, a Rússia é vista como mais conservadora que os Estados Unidos, sendo a Rússia com fama de comunista. Porque para alguns, por exemplo, para o Dr. Marcelo Frazão, o Putin ele é um ditador comunista. Ele não é conservador. Agora, para um abobalhado que nem o Pirula, o Putin é um ditador fascista de direita. Ou seja, como eu já falei em outras ocasiões, conceito de esquerda e direita é um conceito arbitrário, viciado, e que, tipo assim, se não é do jeito que eu gosto, logo eu posso jogar no espectro político. Igual, por exemplo, defina o que é a adoração a bigodudo lá, que não pode falar o nome, que cansa por causa de cancelar o monarca. Aquilo é de esquerda ou de direita? Mas aí qual é a definição, por exemplo, de um pirula? De direita porque foi contra a União Soviética e porque eles não gostam de minorias. Porque a direita não gosta de minoria e a esquerda abraça minorias. Mas Che Guevara também não gostava de minorias. É de conhecimento geral que Che Guevara já executou pessoas de certas minorias. E era alguém declaradamente racista. Muitos comunistas achavam que pessoas gostar de pessoas do mesmo sexo era algo da burguesia, entendeu? Definições muito estranhas. Aí pro Dr. Marcelo Frazão, o Putin é de esquerda, comunista, porque a Rússia
ainda é comunista, porque o cara é ex-KGB, não sei o quê, por causa que é contra os Estados Unidos, e ele, por isso, ele ainda é comunista, ditador comunista. Tipo assim, definição, esquerda é puramente degeneração e direita conservar valores. Mas eu vejo muita gente de direita que, assim, se diz direita, não gosta do PT, mas é mais degenerada que muitos eleitores do PT do Nordeste, e muitos assim que é funcionário público, que é grato ao PT porque tem um emprego público, mas eu vejo que essas pessoas assim ditas antipetistas, muitas delas são muito degeneradas. Assim, já viram um áudio do Judeu Baruch, que até que às vezes é morte do canal? O Judeu Baruch fala bem assim, o liberal conservador é aquele cara que deixa a filha da perseguida, o filho gosta de pessoas do mesmo sexo, a mulher mostra a mulher para todo mundo. Basicamente, é o tal do liberal entre aspas, conservador, entendeu? O liberal conservador. Cara, assim, o negócio dele é apenas o negócio de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro e não ser tudo estatal, mas o resto pode tudo. E esse é o tal do liberal conservador. Enquanto muitas pessoas que foram lamentavelmente enganadas pelo PT lá no passado, sobretudo no começo dos anos 2000, as pessoas mais humildes, porque votou no PT por conta da influência da igreja, porque é nordestino também, porque a pessoa sem estudo, era do povo, porque deu isso, deu aquilo. Se você for ver bem, essas pessoas ela não vai querer que os filhos façam certas coisas, não defende pautas progressistas que, por exemplo, o PSOL defende, que são as pautas identitárias. Preste atenção, claro que tem muita gente que boa parte do eleitorado petista é a favor de certas coisas, mas se você vê o povão mais humilde que já caiu na esparrela de votar no PT e ainda cai, vê se eles querem, por exemplo, os filhos e netos sendo exposto à degeneração que um psolista se propõe a colocar. Tipo assim, é porque colocar um estereótipo, por exemplo, você ser de esquerda de uma coisa, ser de direita de outra. É meio assim, um negócio meio ambíguo. Por isso que eu falo, são conceitos que não se aplicam mais. Entendeu? Por isso eu acho muito complicado hoje. Fulano é de direita, fulano é de esquerda. Mas por quê? Aí você explica por quê. Porque o fulano ele não gosta de tal coisa. Ele é a favor disso, por isso que é de direita, por isso que ele é de esquerda. Entendeu? Já acho termos como, por exemplo, conservador também termos muito mal colocados. Se você for ver o nível da coisa, o que é ser daquele espectro político? Entendeu? Agora na questão do Bolsonaro, o Bolsonaro está ali porque ele tinha que estar ali. Ele tinha que fazer negócios bilaterais com um parceiro comercial do mesmo bloco. Um país com a mesma, com certas semelhanças, não claro que não culturais, mas questão de geopolítica. Agora, claro que colocaram assim uma foto, o Putin com o Macron e com o chanceler da Alemanha, sucessor da Merkel, né? Eu não sei o nome do cidadão. Você vê que ele não tem uma proximidade. Por quê? São países da União Europeia que têm interesses totalmente não interessantes para a Rússia, que vão contra os interesses russos, os interesses do Putin. Então, claro que ele não tem uma proximidade com
com esses tipos de líderes? Porque eles pregam ali coisas que vão contra a Rússia. Agora, com o Brasil, que tem, por exemplo, é um país também que é esse termo terceiro mundo, emergente. Na verdade, terceiro mundo, né? Mas você vê que não é um país, a Rússia também não é um país tão desenvolvido parecido com o Brasil, tá? Que tem interesses também, e que esses líderes da União Europeia também têm interesses, por exemplo, que o governo brasileiro é contra, por exemplo. Pela União Europeia, o Brasil não pode fazer tais coisas, determinadas coisas, porque é por causa da natureza. Aí volta a discussão lá da tragédia de Petrópolis. Ah, porque tem que preservar a natureza, a Amazônia, e não poluir, entendeu? Então você vê que o Brasil e Rússia, eles têm algo em comum, interesses em comum. Claro que quando o Putin recebeu um líder que ele tem afinidade, logo ele vai querer estar de perto, vai receber muito melhor, entendeu? Claro que com Bolsonaro ele teria um certo apreço, uma certa simpatia. São líderes com certas semelhanças, países com certas semelhanças, assim, no sentido geopolítico. Agora, claro que o bolsonarista está comemorando isso. Nossa, o Bolsonaro é amado. Alguns até acham sem meme que o Bolsonaro evitou a guerra. Alguns realmente acham sem meme. Não duvido, mas enfim, eu acreditei que era meme. Beleza. Deixa achar porque pelo menos irrita um pouco os canhotos, né? O pessoal pró-PT, o pessoal da mídia e tal que se incomodam. É aquela coisa, né? Deixa rolar a zoeira. Mas é claro que é um meme e pelo meme a gente zoa, né? Mas você percebe que o Putin tem uma certa proximidade com o Bolsonaro pela própria questão que é o contexto do BRICS, por exemplo. Porque, por exemplo, Estados Unidos, a União Europeia tem interesses que a Rússia não quer. E o Brasil também sente um pouco isso, né? Mas enfim, galera, só bate-papo em relação a isso aqui e eu fico por aqui.